Olá, sejam muito bem-vindos a essa introdução do mercado livre varejista. Esse é um breve descritivo da comercialização varejista para todos os nossos parceiros comerciais, representantes que estão no front em busca de bons negócios. Vamos começar. De acordo com a portaria número 50, de 27 de nove de 2022, o Ministério de Minas e Energia regulamentou a autorização de consumidores atendidos em alta tensão com demanda contratada abaixo de 500 kW a optar pela compra de energia elétrica no ambiente de contratação livre varejista a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Pessoal, como funciona o mercado livre de energia atacadista? Só é elegível a migrar para esse mercado, para essa modalidade livre de contratação, quem tem demanda contratada acima de 500 kW. De acordo com essa portaria, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, todo e qualquer consumidor atendido em alta tensão que tenha demanda abaixo desses 500 kW, que eu acabei de mencionar, vai poder migrar também para o mercado livre de energia, porém por intermédio de um comercializador varejista. Isso quer dizer o seguinte, que a Mil Energia não está criando a roda, a gente não está inventando nenhum termo para migrar consumidores finais. Não, isso é uma portaria, isso é um decreto onde todo e qualquer consumidor atendido em alta tensão, de acordo com a autorização do Ministério de Minas e Energia, pode migrar para o mercado livre. Esse acho que é um fato muito importante da gente mostrar para todo possível cliente, porque muitas vezes o industrial ele fica um pouco inseguro, ele quer todas as seguranças e certezas e garantias de que de fato ele está partindo para uma contratação segura. Então nada mais justo do que a gente mostrar essa portaria. O que é a comercialização varejista? A comercialização varejista se caracteriza pela relação comercial entre o varejista, o agente representante, e as pessoas físicas ou jurídicas elegíveis à representação. O agente representante, no caso, é o comercializador, no caso a Mil Energia, e o consumidor final é o representado. Esse mecanismo visa ampliar a participação de consumidores livres, especiais e geradores no ambiente de contratação livre de energia. Ou seja, obviamente, se nós estamos falando de mais de 100 mil potenciais consumidores varejistas a entrar nesse mercado, obviamente que vai aumentar o volume de negociações no ambiente de contratação livre. O cadastro do representado dentro da CCEE é simplificado. Sim, é simplificado porque basta apenas um cadastro que é feito pelo próprio vendedor, ou seja, o comercializador varejista, no caso a Mil, ele cadastra os dados desse consumidor varejista no próprio site da Câmara de Comercialização. Então é muito tranquilo. O cumprimento de todas as obrigações junto à CCE fica a cargo do varejista. Fica a cargo, por exemplo, a rateio de inadimplência, a contribuição associativa, encargos de energia de reserva, entre outros encargos. O consumidor varejista ele não precisa se preocupar com essas cobranças, né? Ao contrário do consumidor livre, que aí sim ele tem essas obrigações. E o vendedor varejista deve ser agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que o caso da Mil Energia ela é. Entendendo a estrutura e os termos do mercado varejista. Temos a classe, que é a comercialização, e temos a categoria, que é a geração. Ambos, desde que homologados como varejistas, podem fazer a venda para o consumidor varejista. Como funciona essa representação? O varejista terá total responsabilidade pelos seus representados. Poxa, mas é aquela coisa, quem são os representados? São consumidores livres, consumidores do grupo A, geradores. Esses são denominados os representados. O varejista, ou seja, o comercializador ou vendedor, que no caso é a Mil Energia, ele vai celebrar um contrato de venda de energia junto aos representados, representados estes que não têm a menor obrigação junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por quê? Principalmente o representado, que seria o varejista, ele não é um agente da CCE, ao contrário da Mil Energia, que a Mil Energia, por ser agente da CCE, tem a responsabilidade de fazer todos os registros e demais obrigações e pagamentos junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, é aquela coisa, a gente vai entender as diferenças de representação.
representação varejista e outro tipo de representação, que são dos agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Vamos falar da tributação. O agente CCE representado, tá? Ou seja, o consumidor livre. A tributação é de acordo com a forma de recolhimento de imposto de cada estado. O relatório da CCE é disponibilizado para o agente. Ou seja, se você é um consumidor livre, esse relatório é disponibilizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para você. Quem é representado por varejista, a tributação é a mesma coisa, de acordo com a forma de recolhimento do imposto de cada estado. O relatório da CCE é disponibilizado para o varejista e traz os dados por unidade consumidora representado por ele. Ou seja, quem recebe esse relatório é o vendedor varejista, no caso a Minha Energia, que vai ter toda a responsabilidade de acertar essa questão tributária. Obviamente que isso é repassado também para o consumidor varejista. Penalidades. Penalidades aplicadas em nome do próprio agente representado. Pelo fato do consumidor livre ser um agente e o próprio comercializador ser um agente da Câmara de Comercialização, caso um desses dois deixe de cumprir algumas das suas obrigações, ele é diretamente penalizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Já no caso do representado por varejista, as penalidades em nome do agente representante quer dizer o seguinte, que o consumidor varejista ele não sofre essa penalidade. Por quê? Porque ele não é agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Se tiver que ter alguma penalidade, quem vai sofrer, quem vai ter que pagar por arcar com essa penalidade é o vendedor varejista. Inadimplência. Qualquer descumprimento de obrigação financeira pode gerar desligamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e também corte de energia. Isso quer dizer o seguinte, né, que o consumidor final, que é atacadista e também o comercializador, que deixar de pagar algum encargo, alguma contribuição, a Câmara de Comercialização ela pode iniciar um processo de desligamento. Né? Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, é um cronograma, uma série de pagamentos que você deve seguir de maneira muito, mas muito fiel, porque a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ela é muito rigorosa quanto aos prazos de pagamento. Já o representado varejista, né, as obrigações financeiras ficam ao encargo do varejista, ou seja, do vendedor, no caso a Minha Energia. E em caso de descumprimento, poderá gerar desligamento deste agente ou inabilitação do seu serviço de varejista. Então notem o seguinte, que o consumidor varejista, esse que nós estamos migrando para o mercado livre varejista, ele não tem essas obrigações junto à Câmara de Comercialização, ele não tem essa preocupação. A única ponta que tem a preocupação de seguir todos os ritos, de pagar tudo certinho e de cumprir com todas as obrigações, vai ser no caso da Minha Energia. Então é aquilo que nós estávamos falando, né? Demais obrigações, contribuições associativas, garantias financeiras, liquidações financeiras e encargos, todos esses, tá, são obrigações de quem é o agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ou seja, a Minha Energia ou o consumidor livre, né? E o varejista, que seria o representado, ele não tem nenhuma dessas obrigações. Quais as atribuições do representado dentro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica? Como eu disse anteriormente, é muito mais tranquilo do que o consumidor livre. Né? O representado deve manter atualizado o seu cadastro na CCE por meio de sistema específico, algo que a própria Minha Energia proporciona. O representado também deverá notificar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em caso de rompimento da relação contratual com o varejista, na função de representação contábil no cadastro da empresa no site da CCE. Trocando em miúdos é o seguinte, se por um acaso o contrato do consumidor varejista for rompido com o vendedor, o comercializador varejista, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica precisa ser informada, porque ou você vai ser desligado, ou então você vai ter que nomear um outro vendedor varejista, um outro comercializador varejista. No momento do cadastro da documentação, geradas eletronicamente, a mesma deve ser preenchida e assinada digitalmente. Para tanto, o representante legal do representado deve obter previamente o eCPF com padrão ICP Brasil em qualquer autoridade certificadora. Trocando em miúdos, tá? A obrigação ela é muito simples. Basta preencher esses cadastros
Só que para assinar, como é de forma digital, o consumidor final ele precisa ter o ICPF, justamente porque não vai haver necessidade de assinar um termo, reconhecer firma, motoboy para lá, motoboy para cá, não, porque é um processo muito rápido. Então, a única obrigação do consumidor varejista é de fato preencher esses cadastros e manter atualizado. Pontos de atenção. O contrato para comercialização varejista entre varejista e representado tem validade por prazo indeterminado, integrando-se por períodos completos de contabilização. Isso quer dizer o seguinte, que os prazos contratuais, pessoal, são definidos de forma bilateral com o representado. Ou seja, na negociação se define o período de fornecimento, geralmente 4 anos de fornecimento. Tem consumidor final que quer contrato de 2 anos, que quer contrato de 1 ano, de 3, de 4, então isso é tudo muito flexível, né? Por isso que é um mercado livre, ele pode escolher quanto tempo ele vai querer contratar. O que eu penso é o seguinte, é o que eu falei para um último empresário que eu conversei. Falei, veja, se você está tendo uma economia de 20% garantida em relação ao mercado livre, em relação ao mercado cativo em bandeira verde, por que você não fecha 4 anos? Você está garantindo minimamente 20% de economia por 4 anos. Né? Não tem por que você não assinar. Mas, mais uma vez, né, cada empresário tem uma cabeça e cada negociação é uma negociação. Bom, um resumo. O que é a comercialização varejista? Relação comercial entre o varejista e o seu representado. Mioenergia e o consumidor final que a gente for migrar. Como funciona? Bom, a Mioenergia é quem é o agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com todas as suas obrigações e pagamentos. O consumidor, o representado, ele não é agente, então ele não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Quem pode participar como varejista? Geradores e comercializadores que atendem aos requisitos, ou seja, o comercializador que está homologado como varejista e o gerador também. Quem pode participar como representado? Consumidores livres e especiais e geradores que atendem os requisitos. Na verdade, é aquela coisa, né? Aquilo que nós estávamos falando. Condição sine qua non. A empresa precisa ser atendida em alta tensão. Pode ter 50 kW de demanda, pode ter 450, pode ter 2.000, pode ter 150, desde que ela tenha a categoria, desde que ela seja atendida em alta tensão. Quais as vantagens de ser representado por um varejista? Viabilidade de participação de empresas de menor porte no ambiente de contratação livre, ou ACL. Viabilidade no ACL sem a complexibilidade do ACL, ou seja, você não tem aquela série de complicações no mercado livre. O varejista ele não se preocupa com quase nada, né? Negociação de preço e forma de entrega de energia, SASO, flex e montante, modulação, etc., sem a necessidade de realizar operações junto à Câmara, terceirizando atividades que requerem conhecimento específico, tempo, uma série de obrigações como registro de contratos, aporte de garantias, pagamentos de liquidações, mercado de curto prazo, enfim, apuração de resultados e informações, né? E aí nós temos aí a comercialização de energia mantendo foco na atividade de direção. Bom, isso é uma outra questão, tá? O resumo da coisa, meus amigos, é o seguinte, que o consumidor varejista, ele consegue deslumbrar uma economia de 20 a 25%, percentual esse que muitas vezes nem o consumidor livre atacadista, independente da época, consegue. E ele não tem nenhuma dessas obrigações nem preocupações. Então, assim, é só vantagem. Quais as vantagens do representado? Né? Então, eu acho que a gente já falou, né? Consumidores e geradores representados pelo varejista, o representado deve manter atualizado seu cadastro na CCE por meio da plataforma cadastral. Isso é algo que a Mioenergia vai fazer, tá? Caso, por exemplo, mude razão social, ou quadro societário, ou mesmo se trocou de vendedor varejista, isso precisa estar sempre atualizado no site da Câmara. O representado também deverá notificar, bom, isso aí também nós já falamos, e manter-se atualizado acerca das questões que tangem sua representação. Um ponto muito importante, pessoal, a substituição do medidor de consumo de energia, item que pode ser incluso na negociação do contrato.
Na verdade, assim, todo e qualquer consumidor varejista, tá? Todo mundo que for migrar, vai haver sim a necessidade de trocar o relógio de medição. É chamado Sistema de Medição para o Faturamento, SMF, que o custo dessa operação varia de cada distribuidor e cada estado. Geralmente, repito, geralmente estado de São Paulo, você tem aí uma despesa que não passa dos R$ 1.000, tá? Dependendo do estado. Estado, por exemplo, como Manaus, né, o Amazonas, você tem aí custos aí mais elevados. Então a gente tem que se atentar a esse ponto. Obviamente que dependendo do potencial de economia, dependendo do potencial do cliente, a Mil Energia pode estudar, por exemplo, fazer esse investimento, caso ele seja um pouco mais elevado, financiar essa obra de troca de sistema de faturamento e medição, sendo ressarcida com os meses de economia. Pois é, né? Mas aí o empresário pergunta, como que vai ser a rotina financeira do comercializador, do consumidor varejista? Bom, nesse ambiente livre varejista, o empresário vai receber a fatura da distribuidora normal, é a mesma conta, tá? Por que ele recebe essa conta? Porque essa fatura ela vai fazer a remuneração de toda a estrutura do sistema de transmissão da energia, até porque a energia chega até a empresa dele por intermédio da fiação, né, que é de propriedade da distribuidora. Ele vai receber aquela fatura de energia, porém, a única diferença é que duas linhas vão sumir dessa fatura de energia. A chamada consumo ponta TE e consumo fora ponta TE. Agora, consumo ponta e fora ponta TUSD vai permanecer. E aí, ele vai receber uma outra fatura. No caso, vai ser a fatura de energia elétrica da Mil Energia, que é feita para remunerar todo o serviço de comercialização, toda a representação junto à Câmara de Comercialização e todos os custos e obrigações que a Mil Energia assume por esse consumidor varejista. Bom, e aí sobra para o empresário o quê? Uma grande economia. Vejam, amigos, se um empresário tem aí uma conta de R$100.000, a gente está falando de minimamente uma economia de R$20.000 por mês. Isso significa o quê? R$240.000 ano. O que ele faz com esse recurso que aparentemente e obrigatoriamente ele ia ter que pagar para a distribuidora? Ele investe, ele transforma isso em bônus para os funcionários. Então, assim, são muitas possibilidades. E aí, enfim, esse é o fim da nossa apresentação. Eu coloquei meu telefone no final e eu fico à inteira disposição, caso vocês tenham qualquer dúvida, estou à inteiríssima disposição. Bons negócios e Deus nos abençoe.